Em nosso encontro de hoje, vamos continuar falando sobre o pilar da disciplina, tema que já iniciamos há algumas semanas, e vamos hoje avaliar sob a ótica da mudança. Vamos nos inspirar na figura desse corredor, desse esportista, né, que obviamente através da sua disciplina, né, de se manter aí periodicamente exercitando, acaba conseguindo efetivar mudanças. Muitas vezes a disciplina, né, é considerada algo que leva a gente a ficar estático, né, quando na verdade é o contrário, né? A disciplina é que é a base da mudança. O que acontece, né, é que muitas vezes nós temos uma resistência à mudança, né? Existe uma tendência do ser humano a querer ficar na sua zona de conforto ou de desconforto, conforme o autor que a gente for citar, né? O nome muda, mas o fato é que, né, existe aí uma tendência a se resistir às mudanças. E o George Cole Heiser, que é um psicólogo americano contemporâneo, nos explica o seguinte, né, que na verdade a resistência que as pessoas têm às mudanças, na realidade não é uma resistência à mudança em si, mas é uma resistência às dores provocadas pelo processo de mudança. Toda vez que a gente quer mudar alguma coisa, isso provoca o que ele chama aqui de dores, podemos falar em desconforto, né, um esforço extra. Pensem no esforço, por exemplo, que o esportista está fazendo, né? Então, na verdade, quando as pessoas acabam não fazendo as mudanças, é porque elas estão, na verdade, querendo evitar essas dores que a mudança produz. Por outro lado, né, nós temos aqui várias reflexões, como essa do George Bernard Shaw, que já citamos muitas vezes, que diz que a mudança é imprescindível, né, para o progresso, né? Ele está dizendo que é impossível progredir sem mudanças, né? Se a gente não mudar, não tem progresso, vamos ficar sempre igual, é quase que óbvio isso, né? Mas para a gente conseguir fazer essas mudanças, então é necessário a gente mudar as nossas mentes. E aqueles que não mudam suas mentes, né, diz ele, são aqueles que não podem mudar nada. Tem várias formas de fazer isso, né? Uma delas aqui é um conselho do escritor americano conhecido pelo pseudônimo de Mark Twain, né, que diz assim: faça algo todo dia que você não quer fazer. Para quê? Diz ele. Para adquirir o hábito de fazer as obrigações sem sofrer, né? Toda vez que a gente faz algo que a gente não quer, né, para usar os termos aí da primeira reflexão, a gente vai sentir uma pequena dor. E se a gente desenvolver esse hábito, então nós vamos conseguir, de fato, se acostumar com isso e então superar essa dor. O Ayrton Senna, né, piloto brasileiro da Fórmula 1, né, que todo mundo já ouviu falar, diz que isso só se aplica inclusive quando a gente não está feliz, né? Quando a gente está nas piores situações, diz ele. É preciso mudar e resistir à tentação de retornar ao lugar que a gente estava, né? De recair no nosso cantinho de sofrimento controlado e conhecido. Essas pessoas, né, ele chama de fracos, né? E diz que com essa estratégia a gente não vai a lugar algum.
Por outro lado, temos aqui um alerta do historiador americano Henry Commager, que diz que a mudança por si só, ela não garante o progresso. Mas, diz ele, o progresso implacavelmente requer mudanças. Isto é, a gente tem que mudar se a gente quiser progredir. Mas mudar por mudar não garante o nosso progresso. Por isso que nós vamos, nas próximas semanas, ver como que a gente faz para escolher mudanças que, de fato, façam com que a gente possa chegar onde a gente quer. E para exemplificar esse conceito, antes de mostrar mais algumas reflexões, né, eu queria aqui ilustrar o assunto com uma breve lenda, né, conhecida como a lenda da faixa preta. A faixa preta é símbolo do último degrau de maestria na maioria das artes marciais, né? Como no judô, por exemplo, no karatê e em outras artes marciais. E diz assim essa lenda que em uma cidade do Oriente, um certo lutador, após muitos anos de difícil treinamento e pesada disciplina, estava prestes a receber a sua faixa preta de um mestre, que nas artes marciais é chamado de sensei, numa cerimônia convocada especialmente para isso. E quando ele foi se ajoelhar diante do sensei, este lhe disse assim: antes de você receber a sua tão esperada faixa preta, há mais um teste pelo qual você deverá passar. Estou pronto, respondeu o discípulo, imaginando que estava sendo desafiado a lutar mais um round. Mas o mestre disse assim: você deverá responder a seguinte questão: qual o verdadeiro significado da faixa preta? Ah, respondeu o discípulo, é o final da minha jornada, uma merecida recompensa por todo o meu esforço. Ao que o mestre aguardou um pouco, deixou claro que não ficou satisfeito com essa resposta e depois finalmente disse: você ainda não está pronto para receber sua faixa preta. Volte dentro de um ano. Um ano mais tarde, o discípulo está novamente ajoelhado diante do sensei, na expectativa de receber sua faixa preta. E o mestre pergunta novamente: qual o verdadeiro significado da faixa preta? O discípulo respondeu: é um símbolo de distinção e a maior realização conseguida em nossa arte. Novamente o mestre, insatisfeito, diz: você ainda não está pronto para receber a faixa preta. Volte dentro de um ano. Novamente, um ano mais tarde, o discípulo enfrenta a mesma pergunta: qual o verdadeiro significado da faixa preta? E dessa vez ele responde: a faixa preta significa não o fim, mas o começo de uma jornada sem fim. Uma jornada de disciplina, de trabalho com muito esforço para aperfeiçoamento e a busca de um crescimento interior cada vez maior. Sim, disse o mestre, agora você está pronto para receber sua faixa preta e começar o seu trabalho. Você que está nos assistindo, talvez não esteja no momento de receber uma faixa preta em artes marciais, talvez não tenha um mestre para lhe ajudar, mas é bem possível que você esteja chegando numa encruzilhada semelhante na vida. Um momento de mudança
drástica e assustadora, às vezes até dolorosa. Talvez você esteja na expectativa de atingir um objetivo importante, de iniciar uma nova carreira, um novo relacionamento, de concluir uma graduação, de iniciar um novo trabalho ou de se aposentar. Ou quem sabe, você esteja sendo apanhado pela luta diária para atingir os objetivos da equipe com a qual você trabalha, né? Com aqueles que você precisa apoiar nas suas visões e objetivos, e que talvez estejam vendo em você o sensei que deveria estar ali para ajudá-los a atingir os objetivos deles. Qualquer que seja a razão para você estar neste momento recebendo a sua faixa preta, você ou aqueles que acompanham você na sua jornada, no momento de mudança conturbada, podem alcançá-las em menos tempo, com mais qualidade, mais precisão e menos dor, se tiverem um mestre com quem possam dividir dúvidas e que te oriente a desenvolver as tuas habilidades comportamentais, de liderança e de inteligência emocional. E se porventura você estiver fazendo essa caminhada sozinho, sempre que te perguntarem sobre o significado da faixa preta, responda ao seu mestre interior com a sabedoria do Sensei. Mudanças não devem nos assustar, desde que a gente se prepare para isso. Aparentes finais podem ser promissores começos. Só que muitas vezes a gente acaba lutando com todas as nossas forças para não fazer essa mudança, para não ir para esse lugar. Por que não queremos enfrentar a mudança ou recomeçar as nossas buscas utilizando a sabedoria de um sensei? Né? Essa analogia nos mostra, né, que, na verdade, a mudança ela não é um fim, ela é um processo contínuo. Porque essa reflexão do escritor americano Horace Martin deixa bem claro e detalhado, quando ele diz o seguinte: as coisas não mudam, nós é que mudamos. Em outras palavras, a realidade não se adapta a gente, nós que temos que nos adequar. E ele nos ensina, então, que o início de um hábito, quando a gente faz as pequenas mudanças, elas são como um fio invisível. Mas cada vez que a gente repete esse ato, nós reforçamos esse fio, acrescentando a ele outro filamento, até que se torna um enorme cabo e nos prende de forma irremediável, tanto no pensamento como na ação. E assim, então, a gente conclui com essa imagem, vários trilhos de trem paralelos, num cenário que parece bem bonito, mas que eu convido vocês a refletirem sobre como que faz para o trem mudar de trilho. Não é a qualquer momento que isso é possível. Precisa ser pensado, planejado, preparado e iniciado no momento adequado. Senão, corremos o risco do nosso trem descarrilhar.